Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Na década dos 70, alguns de vocês não se lembram dessa hora ou desses dias, porque talvez ainda não tivessem nascido, mas na década dos 70, que já vai há mais de 40 anos atrás, pareciam que as coisas estavam a andar para muito avançadas, muito rapidamente para os acontecimentos da vinda de Cristo. Mas depois as coisas se acalmaram por cerca de uns 30 ou 40 anos. Mas nos últimos 10 anos as coisas têm estado a acelerar de novo. E os pontos principais a vigiar de uma maneira política e religiosa e social continuam a ser os mesmos. Os valores, a imoralidade continua num declínio, continuam a cair. As nações de Israel e Judá, e de Israel representando as nações de fala inglesa, como entendemos, e então temos o nosso guia de estudo, os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica, que explica bem esta história de quem é que são esses povos, e por isso digo Israel e Judá, as nações dos Estados Unidos, a Bretanha e a própria nação que hoje em dia é conhecida como nação de Israel, estão a perder a soberba da força militar que eles tiveram. E ainda têm, mas estão a perder. Essa soberba militar de força está a ser quebrada. Também estamos esperando, de acordo com a profecia, certos acontecimentos no Oriente Médio e à volta de Jerusalém. E depois vê-se o desenvolvimento e o crescimento militar de 3 futuras ordens mundiais, nomeadamente o Reino do Norte, também conhecido como a Besta, que é um grupo de 10 nações, que cremos que, de acordo com os nossos estudos bíblicos, que vocês podem pedir e estudar acerca da profecia, entendemos que seja a continuação desse Império Romano que veio dessa estátua de Daniel 2 e que representa, hoje em dia representada por uma ressurreição futura desse reino, digamos assim, reino romano, ou Império Romano, que, digamos assim, seria na Europa. Depois vê-se o desenvolvimento, também crescimento militar do futuro, que vai ser o Reino do Sul. E também desenvolvimentos numa área que a Bíblia refere-se como as notícias do Oriente e do Norte. Na frente religiosa, vê-se Satanás a intensificar os seus ataques para destruir a Igreja de Deus e o povo de Deus e a aumentar a decepção falsa, porque, como diz, se fosse possível, até os próprios eleitos seriam enganados, e por isso vai ser uma decepção muito grande, que todo mundo vai ser enganado, e se fosse possível, até os próprios eleitos seriam enganados. E por isso, queridos irmãos, nós, como o povo de Deus, precisamos de estar a vigiar urgentemente, mais do que nunca antes. Precisamos de estar acordados. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão a andar como, isto já aconteceu, as coisas ficam pior, depois ficam melhor, depois ficam pior. E estão a desenvolver, digamos assim, este estado de estarem mornos. Não estão quentes nem frios. E por isso a pergunta é, estamos prontos, estamos a vigiar para sermos a noiva de Cristo? Estamos prontos para ser a noiva de Cristo? Olhem, a noiva vai estar pronta. A pergunta importante é, você e eu vamos ser partes da noiva? E como se lê, por exemplo, em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, vê-se que praticamente 50% não estavam prontas. E por isso, queridos irmãos, estamos acordados, estamos a pôr o óleo
isto é, o Espírito Santo na nossa vida, a pedir por Ele, e a praticar, e a viver, e a andar da maneira que Cristo quer, estando unidos, ou estamos a submeter às ciladas do diabo, as quais ele quer dividir e conquistar. Dividir as pessoas com as suas próprias ideias e teorias e doutrinas, para não haver unidade. Queridos irmãos, estamos unidos como Deus quer que nós estejamos. Vejam comigo, se faz favor, a última oração de Jesus Cristo, em público, na noite em que foi traído, em João capítulo 17. João capítulo 17. E aí, começando no versículo 11, a ler, começaram algumas partes a ler aqui, diz assim: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus Cristo a dizer que ia morrer, ia receber, digamos assim, a primeira morte, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Depois de receber essa primeira morte, seria ressuscitado, e por isso diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, como o Pai e o Filho são um. Então Deus, Jesus Cristo aqui, está a orar ao Pai, a dizer para que nós, os cristãos, sejamos um, sejamos unidos, tenhamos esta união através do Espírito, tal como eles são um. O Pai e o Filho são um. Queridos irmãos, numa carta recente aos irmãos da Igreja de Deus Unida, o nosso presidente, essa carta está no nosso site, under a secção de blogs, diz assim: e assim vemos que o grande desejo de Jesus Cristo era que os seus seguidores permanecessem juntos e unidos em propósito e ação. Queridos irmãos, essa era a oração de Jesus Cristo, como lemos aqui no versículo 11, mas leiam, por exemplo, também no versículo 20 a 23, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isto é, aqueles no futuro, isto é, nós. Jesus Cristo estava a orar por nós, a fim de que todos sejam um. Queridos irmãos, tal como Deus é um, o Pai e o Filho são um, Ele está a orar aqui para que nós sejamos um também. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, eles sejam um. Eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós, o Pai e o Filho, são um. Deus é um. E para nós sermos filhos de Deus, daquela família, precisamos ser um com eles. Precisamos ser unidos. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Assim que sejamos aperfeiçoados na união, para sermos unidos, para sermos um, sermos uma unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos irmãos, sim, vai haver dificuldades, vai haver testes, vai haver pressões. Mas, através da verdade, precisamos de estar unidos. Precisamos de estar unidos pela verdade. E por isso, um dos primeiros pontos para como sermos unidos, e, queridos irmãos, o meu tema hoje é descrever 3 pontos importantes para estarmos unidos. E um desses 3 é para termos um golo em comum, uma meta em comum, a meta correta.
na nossa mente, o nosso foco mental tem que ser o que é principal para nós. Precisamos de ter em mente a maneira de Deus que Ele pensa, nós pensarmos da mesma maneira. Vejam, por exemplo, aqui em Efésios capítulo 1, começando do versículo 1 até o versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 1 a 5, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou, nos deu um destino, uma meta para nós, como seres humanos. Por esta razão é que fomos criados. Porque é que você nasceu? Para este destino. Por isso é que diz, nos predestinou para vir a ser filhos. Não é adoção, mas é uma filiação. Para virmos a ser filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer, isto é, o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Queridos irmãos, nós somos predestinados para sermos filhos através do amado Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, da nossa chamada para virmos a ser filhos de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 4, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Queridos irmãos, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Temos uma esperança da nossa chamada, da nossa profissão, do nosso golo. Essa esperança nos unifica, nos une, porque somos só um e temos só uma esperança, um golo. E qual é esse golo? Para sermos filhos e filhas de Deus. Vejam aqui em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Começar a ler o versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Somos filhos, somos gerados filhos pela semente divina, que é o Espírito Santo, que quando recebemos, após o batismo, pela imposição das mãos de um verdadeiro ministro de Deus. E diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Jesus Cristo vier, à sua vinda, seremos semelhantes a Ele. Seremos então com o mesmo corpo espiritual como Jesus Cristo tem hoje. Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Queridos irmãos,
Por isso, se temos esta esperança que nos unifica, nós vamos esforçar e fazer o que podemos para obedecer a Deus. E vamos ter este golo que é o quê? É o reino de Deus. Ser da família de Deus, reinar nesse reino, nessa família real de Deus. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Diz assim: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino. Isto é o reino de Deus. E a sua justiça. Isto é a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O nosso golo, a nossa esperança, o nosso golo comum é o reino de Deus, para sermos filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, a reinar com Jesus Cristo. Você consegue ter esta visão do nosso golo? Consegue ter esta visão? E para termos esta visão, irmãos, precisamos de acreditar numa doutrina sã. E este é o segundo ponto para estarmos unidos, de união, é termos doutrina sã. Isto é, os ensinos de Jesus Cristo, pois eles são espírito e vida. Por exemplo, os festivais de Deus são um fator grande de unificação. Porquê? Porque nos mostram o plano, a maneira, o caminho para alcançar o golo que é o reino de Deus. Para alcançar a salvação, que é para estarmos salvos no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus. E por isso, os dias santos e as festas de Deus nos ajudam a ver o golo, através de Jesus Cristo, o nosso mediador. E por isso temos festas como a Páscoa, os dias Asmos e o dia de Pentecostes, por exemplo, que representam o sacrifício de Jesus Cristo. Através do seu sangue podermos ser perdoados. E Jesus Cristo nos redimiu, nos comprou. Então nós, através do significado dos dias dos pães asmos, temos que fazer um compromisso de obedecer a Ele, depois de sermos perdoados, gratuitamente. E depois, quando fazemos esse compromisso, recebemos a dávida do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, que é as características espirituais de Deus, a mentalidade de Deus, para nos dar a força e a maneira de pensar como Deus pensa, como Jesus Cristo pensa, para isso se unir, essa essência espiritual se unir com o nosso espírito homem no homem, para nós crescermos no entendimento e na verdade, isto é, na doutrina sã. Queridos irmãos, o Espírito de Deus é que nos ajuda a entender as coisas de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos começar a ler do versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhum homem tem ideia, capacidade mental de pensar o que Deus tem para nós, como filhos e filhas de Deus. Não chegamos a entender isso. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, nos ajuda a entender isto.
Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito, isto é a maneira de pensar de Deus que se junta com o Espírito do homem, os dois se juntam e não começamos a entender, tal como nós, através do Espírito do homem, entendemos as do homem, com o Espírito de Deus, junto com o Espírito do homem, começamos a entender as coisas de Deus. É o que diz aqui. Por qual dos homens, versículo 11, sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Isto é, o Espírito do homem no homem. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus está em nós, depois de sermos batizados e recebermos o Espírito de Deus pela imposição das mãos, após fazermos o compromisso a seguirmos a Deus, então esse Espírito nos ajuda a entender, a compreender as coisas de Deus, a doutrina sã. E por isso, queridos irmãos, para estarmos unidos, precisamos de acreditar nas mesmas coisas através da capacidade que vem do Espírito de Deus. Vejamos então, continuando a ler aqui nesta secção, do versículo 13 e 14. Diz também, falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o homem sem o Espírito de Deus, o homem só com o Espírito do homem no homem, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você, sem o Espírito de Deus, não consegue entender ou aceitar as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Estas coisas são explicadas espiritualmente. Entendermos as coisas de Deus precisamos de ser explicadas, entendidas espiritualmente, através do Espírito de Deus. Queridos irmãos, o Espírito de Deus é a chave. E, para termos o Espírito de Deus, temos que receber os ensinos de Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em João 6, 63. João 6, 63. João 6, 63. Isto é um versículo, uma secção em que há muito importante para entendermos. João 6, 63, que diz: o Espírito é o que vivifica. O Espírito de Deus. Isto é o agente da concepção espiritual em nós. É os que nos genera, os que nos faz filhos de Deus. Os que nos faz esta concepção espiritual. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, isto é, palavras de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, são espírito e são vida. As palavras, os ensinos de Jesus Cristo são espírito e são vida. Queridos irmãos, os ensinos de Jesus Cristo são vida e são espírito. Queridos irmãos, entendendo isso, leiam agora Tito, capítulo 1, versículo 1 a 3. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus
que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos a esperança da vida eterna. Esta é a nossa esperança da vida eterna como filhos e filhas de Deus. Que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esta foi uma promessa que Deus fez que iria acontecer. E em tempos devidos manifestou a sua palavra. A palavra de Deus. E o verbo, a palavra de Deus, aquele que veio a ser Jesus Cristo. Aquele por quem tudo foi criado e que se esvaziou, que era da forma de Deus e que se esvaziou para ser da forma do homem, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. A palavra que nós recebemos por Jesus Cristo, que é recebida através da pregação. Da pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Queridos irmãos, nós temos uma esperança. Nesta esperança da vida eterna que nós recebemos através dos ensinos de Jesus Cristo, os quais são pregados pela Igreja de Deus, pelos ministros de Deus. E por isso, esta pregação foi dada como uma responsabilidade ao ministério de Deus, aos ministros de Jesus Cristo. E por isso precisamos de guardar isto preciosamente, esta verdade. Temos que amar esta verdade. O problema é que muitas pessoas, por causa de falsos profetas, falsos ministros, estão a ser desviados deste ensino e não estão a amar a verdade. Vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ora, o parecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Este iníquo que virá, este falso profeta que virá, este grande enganador que virá, que enganará o mundo todo e, se for possível, enganaria até os próprios eleitos, vai aparecer segundo a eficácia de Satanás. Como? Por milagres. Poder e sinais e prodígios, milagres, maravilhas. E o mundo todo vai seguir. Vão ficar pasmados e enganados. Cuidado, irmãos, não venham a ser enganados pelos milagres que vão acontecer, que vão ser inspirados por Satanás. Versículo 10. E com todo engano de injustiça. Porque este engano vai ser um engano de desobediência às leis de Deus. Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Aos que perecem. Porquê? Porque perecem é porque sabiam a verdade e não acolheram o amor da verdade e deixaram escapar a verdade das suas mãos. E se você sabe a verdade, agarre-se a ela e ame a verdade e não a deixe sair das suas mãos. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por isso é que Deus lhes manda uma mentira. Porque não guardaram a verdade. Vejam em 2 João 7. A segunda epístola de João, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, não confessam que o Verbo que estava com Deus, que era Deus, como lê em João 1, versículo 1, e versículo 2, e versículo 3, e versículo 10, e versículo 14, é aquele que se fez carne. Veio em carne.
Esse é o enganador e o anticristo. Muitos falsos ministros não vão reconhecer que o Verbo, aquele que era Deus, que estava com Deus, que estava com o Altíssimo, que se submeteu, que se humilhou e veio para a carne, e como diz aqui, veio em carne, como um ser humano. Queridos irmãos, como disse, isto é em João, capítulo 1. Vejamos, aí eu mencionei isso, mas vejam para ver isto, que é para não dizerem que eu estou a dizer coisas assim, sem ser o que a Bíblia diz. Isto não são as minhas palavras, irmãos, são as palavras da Bíblia. Da sua Bíblia, da minha Bíblia, da nossa Bíblia. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, estava com Ele, estava ao lado do Pai. E o Verbo era Deus. Os dois, o Pai e o Verbo, eram do género de Deus, da qualidade de ser desse tipo, desse género de Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus, isto é, com o Pai, com o Altíssimo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Continuando a ler. Veja no versículo 10. O Verbo estava no mundo. O Verbo veio para o mundo. Como? Na forma de Cristo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio do Verbo. O Pai é o Criador, deu as instruções ao Verbo e o Verbo falou, executou, fez com que isso acontecesse. Como, por exemplo, o dono de uma fábrica de automóveis faz os automóveis, mas ele não é fisicamente o trabalhador na fábrica ou um gerente na fábrica a fazer os automóveis. Esse dono de uma fábrica de automóveis faz os automóveis através de outras pessoas. Igualmente, o Pai fez tudo através do Verbo. É o que diz aqui, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo. Como? Porque o Verbo se esvaziou, veio para a terra como Jesus Cristo, como carne, e o mundo não o reconheceu que ele era o que fez tudo. Debaixo das instruções do Altíssimo. Veja no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O único que foi gerado desta maneira pelo Pai. Sim, porque nós fomos gerados pelos nossos pais físicos, mas Jesus Cristo foi gerado pelo Pai espiritual, através do poder do Espírito Santo, essa semente espiritual. Semente divina. Queridos irmãos, quando entendemos isto, começamos a entender o significado importantíssimo da Páscoa, do sacrifício de Jesus Cristo. E como é que esse sacrifício é possível pagar por nossas todas as vidas, porque Ele foi aquele por quem tudo foi feito. E por isso, queridos irmãos, Ele nos deu os ensinos. E esses ensinos, como lemos há pouco em João 6, 63, a palavra dele é espírito e vida.
Vejam também aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos começar a ler do versículo 11. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está aqui a falar que Jesus Cristo nos deu vários líderes físicos na Igreja de Deus para fazermos esta obra como serventes, como ministros de Jesus Cristo. Com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para sermos perfeitos, para sermos um, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a Igreja de Deus. Até que todos cheguemos à unidade, à união, a estarmos unidos da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isto é, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é, a perfeita, sermos perfeitos, a perfeição, esta unidade de sermos pessoas do padrão de Jesus Cristo. Do padrão de Jesus Cristo. Este é o propósito do ministério dos ministros da Igreja de Deus, os ministros de Jesus Cristo. Para que nós, como membros da Igreja de Deus, possamos ser aperfeiçoados em unidade. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Para sermos formados na doutrina sã do ensino de Jesus Cristo. Porque as pessoas, quando são levadas de uma doutrina para outra, de uns ensinos para outros, estão a ser levados pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas nós temos que seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da Igreja. E por isso, através do ensino, da pregação, da doutrina sã, nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isso é o que precisamos de ser, queridos irmãos. Então, continuando a ler aqui da secção da carta do presidente da Igreja de Deus Unida, lemos aqui, diz assim: convido-os a ponderar sobre o manifesto da visão da Igreja de Deus Unida, que foi extraído deste próprio capítulo que eu estou a ler agora, que acabei de ler. Porque a visão da Igreja de Deus Unida é assim: o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós, como irmãos na Igreja de Deus, precisamos de estar a crescer para sermos perfeitos. Estarmos unidos representa o resultado do compartilhamento de um propósito e uma visão, pois para esta finalidade é que todos nós trabalhamos ativamente. Para alcançar isso, precisamos estar em harmonia com a oração de Cristo e cada um deve se esforçar diligentemente no apoio e desenvolvimento deste propósito coletivo como um só corpo que atua em comum acordo. Isto é, unânimes. Estando unânimes neste um propósito, um golo, que é acreditarmos na doutrina sã, nos ensinos de Jesus Cristo. Pois os ensinos de Jesus Cristo são espírito e vida.
E depois temos de estar comprometidos, como o terceiro ponto importante para a união, precisamos estar comprometidos a este um corpo, a esta uma igreja, à igreja de Deus, ao corpo de Cristo, em amor. Veja Galatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. Diz assim: de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um. Um. Em Cristo. Nós devemos ser um como Deus é um. Não quer dizer que somos uma pessoa, mas devemos ser um. Em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos precisamos ser um debaixo de Cristo. E por isso diz também em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 16 e 17. Diz assim: porventura o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo. Porque todos participamos do único pão, o pão da vida, que é Cristo. Queridos irmãos, e por isso, como irmãos na Igreja de Deus, precisamos ter uma convivência em amor uns para com os outros, para estarmos bem unidos. Vejam em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 25. Diz assim: guardamos firme a confissão da esperança. Esta esperança que temos de sermos filhos e filhas de Deus, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros. Precisamos de considerar, ter cuidado uns com os outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para encorajarmos às boas obras e ao amor. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vezes o dia que se aproxima. Precisamos de fazer o nosso esforço para nos congregarmos. Ora, eu sei que muitos de nós vivemos longe. Sim, há algumas áreas em que pessoas vivem perto umas das outras. Mas muitos vivem longe. Porquê? Porque somos um rebanho pequeno à volta deste mundo. E quando temos oportunidades de congregar, uma das grandes oportunidades de congregar, além dos sábados semanais, são os sábados anuais, para os quais somos convidados por Deus a uma convocação santa. E temos que usar essa oportunidade das festas de Deus, principalmente a festa de tabernáculos, para nos congregar. E por isso não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Precisamos de estarmos unidos e termos esta convivência. Porquê? Para estimularmos ao amor. Quando estamos unidos e conversamos cara a cara uns com os outros, desenvolvemos mais estimulação para amar uns aos outros e para orar uns pelos outros. Vejam em João capítulo 13. Esta oração, este ensino de Jesus Cristo aqui em João capítulo 13. João 13, versículo 34 e 35, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ora, o mandamento da lei de Deus dizia para amarmos uns aos outros como nos amamos a nós próprios. Mas o novo mandamento é não só amar uns aos outros como nos amamos a nós próprios, mas é um padrão mais alto, é amar aos outros como Jesus Cristo nos amou. É um padrão mais alto. Por isso é que é um novo mandamento, que é um elemento mais alto, como um amor mais forte. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros, como Jesus Cristo teve amor por nós e tem amor por nós. Queridos irmãos, parte deste amor é ter um cuidado de eliminar qualquer coisa que causa ofensas, que faça umas pessoas ofendidas.
Vejam em Mateus 24, capítulo 10. Mateus 24, capítulo 10, diz que no tempo do fim, diz assim, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, vão ficar ofendidos, vão ficar escandalizados, vão ficar magoados uns com os outros. Vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isto é, amar menos. Um amor mais frio, mais fraco. E por se multiplicar a iniquidade, versículo 12, o amor se esfriará de quase todos. Por isso precisamos ter cuidado de não ofender as outras pessoas, não escandalizar as outras pessoas. Hoje em dia vivemos numa sociedade, é como se temos de ter tão cuidado, é como se estamos a pisar em ovos. E temos de ter cuidado com as pessoas, porque ficam logo todas chateadas. Cuidado, sim, precisamos ter cuidado. Porque vivemos numa sociedade em que as pessoas, pela coisa mais pequenina, ficam logo escandalizadas. E nós temos uma responsabilidade para com os irmãos, para sermos membros, irmãos de Deus, e digamos assim, irmãos de sangue espiritual. Vejam em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 9. 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, isto é, gerado de Deus, ou que é recebido a concepção espiritual através do Espírito Santo de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, não é que já tenha nascido, mas é que já foi gerado, ganao em grego, não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Porque o que está em nós é a divina semente. Semente de Deus, que é o Espírito Santo. A palavra grega aqui para semente é esperma. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido, isto é gerado, é regenerado por Deus. Sim, somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que viremos a ser, porque ainda não nascemos de novo, mas fomos gerados. E por isso que fomos gerados, temos o Espírito Santo de Deus, não vamos estar na prática do pecado. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O que Jesus Cristo disse, amar o irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, como Jesus Cristo nos amou. E não precisamos de ser, se você continuar a ler, é não segundo Caim, que disse, olha, eu sou o guardador do meu irmão. Sim, somos guardadores dos nossos irmãos. Queridos irmãos, todos nós somos membros de um do outro. Somos parte do corpo de Cristo. Somos membros de um do outro. Estamos todos no mesmo corpo espiritual. E nós temos que fazer com que este corpo espiritual funcione e possa fazer a obra de Deus com a ajuda de Deus. E todos nós temos que ajudar a obra de Deus para sermos parte do corpo. Para você ser parte do seu corpo, por exemplo, você é o fígado, você vai ajudar o seu corpo, como o fígado, a fazer a parte que o fígado tem que fazer. E se você é um braço, ou uma mão, ou um olho, vai ajudar o corpo a funcionar, a fazer a sua função. E nós todos somos membros de um do outro. Membros do corpo de Cristo. E por isso precisamos de ajudar a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, a funcionar, a fazer a obra de Deus. Você está a fazer isso? Você está a fazer a sua parte? Ou não está a fazer nada? Está simplesmente a ser um crítico? Ou está envolvido a fazer a obra de Deus? Ou você está sentado assim
nas colunas, nos balneares e coisas assim de fora. Olha, aquele está a trabalhar, não dê este sermão bem. Olha, disse uma palavra errada aqui. Queridos irmãos, eu sou um ser humano. Às vezes as palavras não saem 100% corretas. Desculpem, eu tento fazer o melhor que posso. Às vezes não sou perfeito. Mas, queridos irmãos, preciso das vossas orações. Preciso da vossa ajuda para fazer a obra de Deus, para não ter enganos como um ser humano. Preciso da vossa ajuda. Preciso das vossas orações, em vez da vossa crítica. Preciso da ajuda. Vocês estão a ajudar a obra de Deus ou estão a criticar? Queridos irmãos, precisamos de ser parte do corpo de Cristo e como membros, nenhum de nós somos mais importantes que outro. Todos nós fazemos parte do corpo. Todos nós temos que cooperar com o corpo. Ou não está aqui o fígado a dizer, olha, sou melhor que o coração. Ou o coração a dizer, não, sou melhor que o fígado. Todos precisam de uns dos outros. O intestino a dizer, olha, eu não preciso do coração. Todos precisamos de uns dos outros. Somos espectadores ou críticos ou somos trabalhadores, obreiros, a fazer a obra de Deus. Vejam em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 9 e 10. Romanos 12. Vejamos primeiro no versículo 5, diz assim, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E depois vejam no versículo 9 e 10, diz assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal, amor de irmãos. Somos irmãos de sangue, sangue espiritual, digamos assim. Somos irmãos de Cristo. E assim somos irmãos uns dos outros. E por isso é que lemos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, falando acerca da união entre o marido e a mulher, vejam, por exemplo, Efésios capítulo 5, começando no versículo 21. Sujeitavos uns aos outros no temor de Cristo. Submetam-se uns aos outros como Cristo se submeteu ao Pai. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Temos de ter esta união. Veja no versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou a ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Jesus Cristo, que é Espírito. Sacrificou-se pela sua palavra, sacrificou a sua vida. E Deus nos santifica pela sua palavra, nos faz limpos pelo seu Espírito. Veja também aqui, no versículo 27 e 28, para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Queridos irmãos, aqui está um princípio físico no matrimónio que representa ou simboliza ou uma analogia do espiritual, que é a igreja de Deus. Vejam aqui no versículo 32. Diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande princípio aqui. E por isso, irmãos, precisamos ter cuidado como tratamos os outros. Precisamos ter cuidado como falamos com as outras pessoas. Vejam em Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz assim, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Precisamos dizer a verdade, mas em amor. Não é dizer a verdade para magoar. Sim, porque às vezes podemos dizer a verdade e magoa, da maneira que dizemos. Precisamos dizer a verdade
em amor. Para crescermos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, a cabeça da Igreja. Queridos irmãos, este amor é o que nos faz unidos. Vejam aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que é o vínculo, que é aquilo que nos une todos perfeitamente. O amor, que é aquilo que nos une todos perfeitamente, perfeitamente unidos. Com amor, que é a cola que nos une, o amor. Continuando a ler esta carta do presidente, diz aqui: a paz é o agente que cria um vínculo espiritual. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, que é uma das bem-aventuranças, em Mateus 5, versículo 9. Quando praticamos as bem-aventuranças, somos pacificadores. Para sermos pacificadores, precisamos ter amor para fazer paz. Temos que estar dispostos a fazer paz espiritual em vez de guerra em nossas vidas diárias. Naturalmente, praticar a paz é um desafio muito difícil. Obviamente, é muito mais fácil destruir do que construir. Mas vale a pena o esforço. Com a ajuda de Deus, podemos superar os impulsos sinistros da nossa natureza. Podemos extinguir a raiva, a inveja e o orgulho. Estados mentais espirituais que levam a palavras agressivas e prejudiciais. Isto é, precisamos ter amor para termos cuidado com as palavras. Esta condição de unidade, de concordância, de termos um ânimo junto, é algo que não é intrínseco à nossa natureza humana. Esta condição espiritual crítica e importante deve ser cultivada, forjada e rigorosamente mantida. Queridos irmãos, isto é importante. É parte da nossa responsabilidade. Como disse, mencionei 3 princípios importantes para construir a unidade. Queridos irmãos, os acontecimentos agora ao fim do mundo, ao fim desta era, estão a andar cada vez mais acelerados para a grande crise do fim. Uma aceleração de acontecimentos para a crise do fim. Queridos irmãos, o que precisamos de estar bem concentrados e focados é estar a vigiar. Precisamos de um senso de urgência. Nós, como povo de Deus, precisamos urgentemente estarmos acordados, mais do que nunca anteriormente. Estamos a nos preparar para sermos a noiva de Cristo? Estamos unidos como devíamos de ser? Queridos irmãos, o tempo, a hora é agora. Por favor, orem para que Deus vos ajude a estarem unidos. Porque a hora é agora. Precisamos de um golo comum. Precisamos de acreditar na doutrina sã, que são os ensinos de Jesus Cristo, os quais são espírito e vida. E precisamos ter um compromisso a um corpo, à Igreja de Deus, em amor. Queridos irmãos, como Jesus Cristo orou, na sua oração final de João 17, voltemos a isso finalmente em conclusão de novo. João 17, versículo 20, João 17, versículo 20 a 23, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos irmãos, se fizermos isto, vamos ser glorificados juntos com Cristo. Que Deus vos ajude a andarem neste caminho da verdade e serem unidos.